e um deles sai ferido da unidade. E ainda, tá faltando água em vários bairros de Lusiânia. Em Brasília, a polícia investiga a máfia dos concursos. E a homenagem ao agente morto durante rebelião é agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Moradores de diversos bairros de Lusiânia foram surpreendidos pela falta de água. Alguns comerciantes dizem que estão perdendo até clientes. Em escolas, o jeito é estocar água. Como se não bastasse o calor, ficar sem água nessa época é praticamente impossível. Ainda mais para quem tem comércio como a Eli. No quiosque dela, o movimento é grande durante todo o dia. Mas pelo menos 3 desta semana, ela teve que se virar sem água e perdeu o cliente. O cliente, às vezes, tá tomando uma cervejinha, quer ir ao banheiro, não tem como usar o banheiro e acaba não ficando, indo embora. A falta de água nesse final de semana foi em alguns bairros, que, segundo a Saneago, ficam na parte alta da cidade. Por isso, são os últimos lugares que a água chega. Nesses pontos, a água chega mais no período da noite, já que durante o dia o consumo em toda a cidade é maior. Por isso, a importância de ter um reservatório em casa. A Saneago tem perfurado poços artesianos para suprir a falta de água, já que o rio que abastece o município está com um nível muito baixo e hoje dá conta apenas de 50% da demanda da população. Por isso, durante esse período de estiagem, é importante fazer o uso racional da água. Nessa escola no setor aeroporto, tambores de água já ficam estocados para o caso de alguma emergência. Há pelo menos 3 semanas o problema começou. A professora explica que o maior caos é nos banheiros. Para a escola continuar funcionando normalmente, eles estão sendo abastecidos por um caminhão-pipa do município. Aqui na escola funciona 3 horários, que é de manhã, à tarde e à noite. Aí temos alunos nesses 3 períodos. Então, às vezes é pouco, não é o suficiente. A expectativa da população é que chova logo, para que o nível dos rios aumente e esse calor dê uma amenizada. Mas a maior preocupação mesmo é de ficar na mão a qualquer momento. O Distrito Federal, eles costumam avisar, 3 dias antes, tal dia vai faltar água. No mínimo, é o mínimo que eles podiam fazer, para a gente se preparar, se precaver e reservar uma água. Bom, a Saneago não fala em racionamento, mas pede a todos os moradores da cidade que economizem água, que usem com consciência. E a gente emenda para falar da previsão do tempo, porque hoje já fazem 114 dias que não chove na nossa região. E segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que isso aconteça a partir do dia 20 de setembro. Mas não deve ser muito, apenas em 2 dias deve chover este mês. A gente sabe que a estiagem esse ano começou mais cedo, estado de alerta, ou seja, é um período em que a nossa saúde merece mais atenção. Então a gente precisa beber muita água, por isso é importante economizar. E hoje pela manhã, parentes dos presos que foram até o CIS, o Centro de Inserção Social de Lusiânia, para o dia de visitas, tomaram um susto. Eles disseram à nossa equipe que escutaram um barulho e teriam visto um homem que saiu preso e ensanguentado. Os familiares chegaram para as visitas nas primeiras horas do dia e ficaram em frente à unidade em busca de informações. Nem voltei ainda para casa a fim de saber alguma informação e ninguém sabe informação de nada. No presídio de Lusiânia ficam os detentos que já foram julgados e estão cumprindo pena. O local tem capacidade para 133 presos, mas está com uma média de 450, o que deixa os familiares ainda mais preocupados. Vai ser tragédia de novo, porque não tem para onde correr. Entendeu? Eles estão aí assim, praticamente amontoados um em cima do outro, sem espaço para nada. Segundo informações da assessoria de imprensa da Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás, o que aconteceu hoje pela manhã é que 2 presos se desentenderam e começaram uma briga. Para se parar, o agente teve que usar bala de borracha. Com isso, um dos detentos acabou ferido e precisou ser socorrido. Quem visita esses homens toda semana pede uma providência. Cadê os direitos humanos de Lusiânia? Cadê? Porque nós não sabemos notícia, nós não sabemos de nada, nós ficamos aqui só chorando, correndo para cima e para baixo, cadeia lotada, pessoas que já estão com cadeia vencida há mais de 3 meses.
A SEAP disse que vai abrir um procedimento interno de investigação para apurar o que de fato aconteceu. E no DF, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra os supostos líderes da máfia dos concursos. A Polícia Civil realizou ontem mais um mandado de busca, desta vez na residência de Charles Rangel, administrador de uma faculdade em Niquelândia, Goiás, ligada a Gutenberg, um dos presos na primeira fase da operação. A gente acredita que essa faculdade também fornecia diplomas falsos para os fraudadores. Os presos estão no complexo da Papuda. Essa semana, a Justiça negou mais um pedido de revogação da prisão dos 4. Hélio Ortiz, ex-funcionário público que já tinha passagem pela polícia por fraudes em concursos, o filho dele, Bruno Ortiz, oficial de Justiça do Pará, afastado desde 2006, Rafael Rodrigues Matias, apontado como braço direito de Bruno, e Johan Gutenberg, dono de uma faculdade em Taguatinga. Eles foram presos em agosto, na Operação Panoptes, que revelou um esquema de fraudes em concursos públicos aqui do DF nos últimos 5 anos. Além de concursos, o grupo também vendia vagas em vestibulares de medicina e usava pontos eletrônicos e celulares para passar as respostas aos candidatos. O Ministério Público também identificou a participação de bancas organizadoras no esquema. Elas recebiam folhas de resposta em branco para depois preencherem com o gabarito oficial. Nesta terça-feira, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra o grupo. Ou seja, os 4 agora viraram réus e vão responder pelos crimes de organização criminosa, fraudes em concursos públicos e falsificação de documento público. As investigações continuam. A Polícia Civil diz que ainda tem muito documento que foi apreendido que precisa ser analisado. E tudo indica que em breve uma nova fase da operação será realizada. Pessoas que passaram em concursos públicos da capital por meio de fraude estão sendo investigados e em breve a gente deve deflagrar uma nova fase voltada à prisão desses investigados. A Polícia Militar prestou hoje uma homenagem ao agente penitenciário que foi morto durante a rebelião no CPP de Lusiânia. A homenagem aconteceu no centro da cidade. Valdson Cardoso de Oliveira, de 38 anos, morreu depois de ser baleado na perna durante a rebelião no CPP na última segunda-feira. Ele ficou refém dos detentos por 9 horas. Valdson teve direito a honras militares. O corpo do agente foi sepultado em Minas Gerais. A Justiça de Goiânia determinou o bloqueio dos bens de um ex-presidente do Detran e do atual. Eles são suspeitos de comprar um material educativo superfaturado e sem fazer licitação. É esse disco de papel com informações sobre o trânsito que chamou a atenção do Ministério Público. A ação civil mostra que entre os anos de 2014 e 2016, o Detran comprou mais de 3 milhões deste manual interativo da ND Editora. O promotor questiona que existem diversos materiais educativos no mercado brasileiro e por isso o correto era abrir a licitação, o que não aconteceu, causando um gasto de mais de 13 milhões de reais. As compras foram feitas na gestão de João Furtado e do atual presidente do Detran, Manuel Xavier Filho. E ainda tem mais um problema envolvendo a produção desse disquinho. A editora disse que usaria um papel de uma determinada espessura e qualidade, mas a perícia mostrou que o material usado é bem inferior e isso deveria ter reduzido o custo da produção. Mas não foi o que aconteceu. A ação civil foi julgada esta semana no Fórum de Goiânia. O juiz Reinaldo Alves Ferreira determinou a indisponibilidade de bens do ex-presidente do Detran e atual secretário estadual da Fazenda, João Furtado, do atual presidente do Detran, Manuel Xavier Filho, e de outras 5 pessoas e também da editora, no valor de 11 milhões de reais. Os bens ficam bloqueados, não podem ser vendidos e eles continuam sendo valorizados para que o Estado, no caso o Detran, seja ressarcido do prejuízo que nós apuramos nessa ação, que é um prejuízo milionário. Nós fomos até a editora. O dono está viajando para fora do país. Por telefone disse que só vai falar sobre o assunto quando for intimado pela Justiça. Eu não posso falar nada, mas não estou sabendo disso. Além desta ação civil, o promotor também entrou com uma representação criminal contra os réus por entender que os funcionários públicos cometeram crime de peculato, que é o desvio de dinheiro público.
A assessoria do secretário da Fazenda, João Furtado, disse que ele está em viagem de trabalho e assim que retornar, deve falar sobre o caso. O atual presidente do Detran, Manuel Xavier Filho, e os outros funcionários citados na decisão se defenderam dizendo que a aquisição do material foi feita de forma legal por um valor menor que o praticado no mercado e reforçou que os manuais foram distribuídos em ações educativas. Ainda segundo o Detran, a ND Editora e Publicidade é a única empresa no Centro-Oeste que faz esse tipo de serviço. Já Sebastião Vaz da Silva estava com o celular desligado. O JA2 de hoje fica por aqui. Outras notícias do estado você vê amanhã cedinho no Bom Dia Goiás. Para você uma boa noite. Até amanhã. Tchau.